Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história, vamos aprender a história e a cultura indígena. Neste capítulo, você vai estudar o modo de vida dos povos indígenas, como quais eram seus costumes, como construíam as moradias e organizavam as aldeias. Neste estudo, também poderá identificar as permanências e mudanças no modo de viver dos indígenas. Os indígenas já habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos europeus. Então, aqui no Brasil, quando os europeus chegaram, como costumavam dizer, descobriram o Brasil, na verdade, o Brasil não foi descoberto, né? Os europeus chegaram aqui e já existiam os índios. Cada etnia tinha uma maneira de viver de acordo com ensinamentos de seus ancestrais, falavam línguas distintas e organizavam a construção das moradias conforme a própria cultura. E na atualidade, hoje em dia, você imagina como vivem os indígenas? Quais são as permanências e as mudanças no modo de vida desses povos? Vamos ver? A gente tem aqui, primeiro, duas imagens. Na primeira imagem, a gente tem Salvador e embarcações holandesas. Na segunda imagem, a gente tem o farol de Santo Antônio em Salvador também. Então, as duas imagens, elas representam o mesmo lugar, porém em épocas diferentes. Tudo mudou, né? Olha como está diferente, tanto a representação da própria imagem, como a estrutura local de Salvador. As habitações indígenas podem ser de variados tamanhos e formas. A ilustração que a gente vai ver agora mostra uma oca dos Chavantes e sua estrutura de construção. Então, aqui, pessoal, a gente tem um tipo de construção, né? Dos índios. As ocas desse povo, em sua maioria, abrigam parentes de uma mesma família. Desde o passado, os indígenas buscam locais mais adequados para construir habitações e formarem suas aldeias. Então, lembra quando a gente estudou que os povos eles procuravam lugares adequados para poder ficar, permanecer, fazer suas casas, né? E habitar aquele local. Com os índios era a mesma coisa. Esses grupos desenvolveram diferentes maneiras de construir as moradias, o que varia de acordo com a cultura de cada etnia. Então, essa que a gente viu, né, essa ilustração aqui, ela é de um determinado povo, né? E essa daí é uma oca do Chavante. Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia, conhecido como malocas. Nesses espaços podem dormir, preparar alimentos, conversar, entre outras atividades. As malocas variam conforme a etnia indígena, podendo ser retangulares ou circulares. Então, a gente tem aqui a fotografia, né, de um exemplo de uma circular, né? Então, dentro dessas ocas, dessas moradias, podem se viver várias pessoas da mesma família. Como se fosse uma casa, é a casa deles. Em casa a gente não cozinha, conversa, dorme, é a mesma coisa. Só o modo de construção, os materiais que foram usados é diferente. Então, essas construções, ela varia de acordo com os recursos disponíveis no local, né? Então, eles podem usar bambu, taquara, madeira, folha de palmeira ou palha. Um conjunto de ocas ou malocas compõe as chamadas aldeias indígenas. Então, aqui a gente tem uma concentração de ocas, né? Próximas ao rio Surumu, lá na Amazônia. É um grupo de malocas. Essa imagem é de 1922.
Então, aqui a gente tem outra imagem, né, de construções indígenas, só que essas são retangulares, também no estado do Amazonas. Para construir as moradias, organizar o espaço da aldeia e produzir objetos para o uso do grupo, os indígenas aproveitam os recursos da natureza. Então, tudo aquilo que ele tem disponível na natureza, ele usa para consumo, para fazer coisas para utilizar no dia a dia. Então, tudo que eles utilizam, eles buscam na natureza. Desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação humana. Normalmente, os motivos para isso são construir moradias, encontrar recursos necessários para a sobrevivência ou ainda satisfazer outras vontades. No decorrer do tempo, as transformações humanas na natureza se tornaram cada vez maiores, mais impactantes. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais com a intenção de se gerar riqueza. Um exemplo é a extração do pau-brasil, ocorrida no período em que os portugueses chegaram a este território. A madeira extraída era levada para a Europa e usada como matéria-prima na produção de móveis e tintura para vestimentas. Estes produtos eram bastante valorizados pelos europeus, por isso tinham preços muito elevados. Então, eles retiravam as coisas da natureza, vendiam ou produziam algumas coisas que geravam riquezas para ele. Só que o que acontecia? Quando se cortava as árvores, ia ocorrendo o quê? Ia se perdendo, ia desmatando, né? Ia gerando impacto ambiental. Considerando o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar recuperar a natureza a cada processo de retirada de recursos. Um exemplo é o reflorestamento. Hoje em dia, se você vai fazer uma construção em um determinado local e lá tem uma quantidade de árvores, se você precisa primeiro de autorização para cortar aquelas árvores. Depois, você tem que replantar uma quantidade maior a qual você cortou de árvores em alguns determinados lugares. Tudo isso legalmente, tá, pessoal? Então, você não pode sair cortando árvores aí sem ter uma autorização. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário e nos informarmos a respeito da origem dos recursos naturais consumidos, que devem ser de fontes responsáveis e sustentáveis. Existem várias empresas que são sustentáveis, que, por exemplo, a gente tem algumas empresas que produzem lápis que utilizam de madeira de reflorestamento. Elas plantam essa madeira para poder cortá-las depois. Eles não vão lá na floresta e cortam as árvores que tem lá, não. Eles têm um espaço que eles plantam e colhem. Reflorestamento, então, é o ato de se buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado. Reflorestar e retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações, contribui para a preservação da natureza para as futuras gerações. Muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia é conhecida mundialmente pela diversidade de vegetação, incluindo espécies raras ou que só existem neste local. A gente tem uma foto aqui, então, da floresta amazônica, né? Com uma aldeia indígena. Muitas plantas da Amazônia são usadas como alimentos, temperos e até para objetivos medicinais. Então, a gente tem aqui o urucu. O urucuzeiro é a árvore que dá o urucu. Ele pode alcançar 6 metros de altura. Ele é utilizado pelos indígenas para pintura corporal, como protetor solar e para evitar picadas de insetos. A tintura feita dessa semente é vermelha, conhecida como coloral. É também usada para colorir alimentos. Então, o urucum a gente usa também nos alimentos, né?
faz um processo onde seca e moe essas sementinhas aqui, tritura e a gente usa na comida, principalmente em temperos de carne e legumes, certo? Vamos agora ver esse QR Code, o que tem nele. Olha, nós temos alguns frutos, plantas e temperos da Amazônia que vamos ver agora. Esse aí, pessoal, que vocês estão vendo que parece um olhinho, é o guaraná. Ele é um fruto pequeno que parece um olho mesmo. Ele nasce no guaranazeiro, que é uma árvore típica da Amazônia e é utilizado na fabricação de remédios, sucos, chá, refrigerante, cosméticos, entre outros produtos. Então, o guaraná ele é utilizado em várias coisas. Outro é o açaí. O açaí é um alimento muito importante para os habitantes da região amazônica e atualmente é consumido em todo o país. Ele é fruto do açaizeiro e costuma ser utilizado no preparo de suco, sorvete, geleia, cosméticos, entre outras tantas possibilidades. Olha que frutinha pequenininha, ela lembra a jabuticaba. Cupuaçu. O cupuaçuzeiro é uma árvore típica da região amazônica. Seu fruto, o cupuaçu, pode pesar mais de 1 quilo e sua polpa branca costuma ser utilizada na fabricação de suco, doce, sorvete, cosméticos, entre outras variedades. Jambo. O jambo é uma planta medicinal que tem ação anestésica local. Por isso, causa a sensação de formigamento ao se mastigar suas flores e folhas. É também muito utilizada na culinária da região norte do Brasil, como no tacacá, por exemplo, prato típico do Pará, feito com massa ralada de mandioca, camarão seco e especiarias. Vamos agora, então, após todas essas informações, praticar um pouquinho. Conforme as imagens, na número 1, você vai olhar essas imagens, vocês vão identificar as atividades realizadas pelos índios em suas moradias. Então, o que eles estão fazendo nessas imagens? E vocês vão escrevê-las aqui nesses retângulos, certo, pessoal? Número 2. Estudamos como os indígenas viviam, organizavam as atividades do dia a dia e construíam suas moradias. A respeito das construções indígenas, responda às questões. Letra A. Qual nome se dá a um conjunto de ocas? Vocês vão responder aí. Letra B. Marque X nas imagens que representam materiais usados por alguns povos indígenas na construção de moradias. Então, a gente tem aí cimento, folhas de palmeiras e madeira. Vocês vão marcar com um X o que os indígenas usam na construção de suas moradias. Letra C. Complete corretamente esta frase. De acordo com a própria tradição, os indígenas usam elementos da, e vocês vão completar, para construírem as suas moradias. Essa está facinha, hein, pessoal? Número 3. Qual é a diferença entre desmatamento e reflorestamento? Qualquer coisa vocês podem até pesquisar, mas essa também está tranquila. Certo, pessoal? Desmatar, o que é? E reflorestar, qual é a diferença dessas duas coisas? Número 4. A respeito do modo de vida dos indígenas e da relação desses grupos com a natureza, responda as seguintes questões. Letra A. Marque X nas alternativas que indicam ações dos indígenas no ambiente natural. Então, a gente tem cultivo e colheita dos próprios alimentos, fundação de empresas de produtos de papel e borracha, abertura de caminhos entre as matas, uso de matérias-primas naturais na construção de ocas e canoas. Você vai marcar um X nas alternativas que indicam, então, as ações dos indígenas. Letra B. As ações da natureza, indicadas na atividade anterior, também ocorrem no espaço onde você vive?
sim ou não. E você vai justificar, vai dizer o porquê, se sim ou se não, da sua resposta, certo? C. Pinte as imagens que representam recursos da natureza usados pelos indígenas. Então, a gente tem aqui sementes de urucum usadas como tintura, mandioca e milho usados na alimentação, bicicleta usada como meio de transporte. Você vai pintar, então, os recursos da natureza usados pelos índios. Certo, pessoal? Tranquila esta também, né? Bons estudos, um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.